Oi, gente! Hoje, nós do Grupo 2 falaremos um pouquinho sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Para entendermos um pouco sobre a história de Santo Agostinho, começaremos com um breve contexto histórico. Santo Agostinho viveu do século IV até o início do século V, e esse período foi marcado pelo Baixo Império Romano, cujo foi um dos maiores impérios da Idade Antiga, na qual Roma conquistou muitos povos através de sua centralização de poder. Além disso, foi uma fase de longa crise econômica, política e social do Império, que ocorreu através de fatores como os grandes gastos do Estado para sustentar a estrutura militar e administrativa, os aumentos dos impostos para custear o exército e a burocracia, o declínio do comércio, o aumento dos números de miseráveis, as desordens sociais e políticas e a pressão dos povos bárbaros que invadiram suas fronteiras. Outro fator bastante importante no contexto histórico de Santo Agostinho é a filosofia que o influenciou, que foi o neoplatonismo, cujo acopla o pitagorismo, o aristotelismo e os elementos judaico-alexandrino e estoicos, que acreditavam que o mundo foi criado através da força divina. Acreditavam que a origem do divino ocorria em três mundos: o mundo da razão espiritual, o mundo psíquico e o mundo material. E, por fim, um elemento que contribuiu bastante para a atuação de Santo Agostinho foi a transformação da África após a conquista romana. Aos poucos, a Roma foi introduzindo seus costumes e culturas, organizações e instituições, e a Igreja teve um papel bastante importante na dissipação desses aspectos, porque além de conscientizar sobre desigualdade social, ela regularizava situações de concubinato e também era severa com festividades como teatro, festas e espetáculos circenses. Agora nós falaremos sobre o breve contexto histórico de São Tomás de Aquino, que viveu durante o século XIII na Idade Média, e esse período é caracterizado como Baixa Idade Média, iniciado no século XI e finalizado no século XV, e tem como principal característica o pico e a quebra do sistema feudal e a transição para o sistema capitalista. Os séculos XI e XIII foram marcados pelo auge do feudalismo, cujo é um sistema político, social e econômico que consiste na doação de terras pelo senhor feudal a camponeses e em troca eram cobrados serviços que muitas vezes eram multos. Bom, outra característica bastante importante é a pirâmide social da época, cujo era dividida em o senhor feudal, no clero, na nobreza e guerreiros e, por fim, os servos. Outra característica bastante importante é que no século XIII surgiu a relação de vassalagem no Império Carolíngio. O que é essa relação? Bom, essa relação consiste na doação de terras do rei a nobres, e em troca os nobres declaram fidelidade e ajuda administrativa sobre o império. E quando o rei precisar, aí os nobres forneciam tropas. Além disso, no século XI ocorreu o surgimento da burguesia e, por fim, ocorreu a urbanização e a insuficiência da mão de obra servil, acarretando no início da queda do feudalismo, que foi um fator importante para o fim da Idade Média. Biografia Santo Agostinho. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a história de vida de Santo Agostinho. Seu nome de batismo era Aurelius Augustinus Hipónesis e ele nasceu em 13 de novembro de 354 d.C., na cidade de Tagaste, antiga cidade da Numídia, no norte da África, atualmente conhecida por Souquiaras, Argélia. Sua mãe era cristã e seu pai pagão. Entre os anos de 365 e 370, ele iniciou sua vida acadêmica, estudando nas cidades de Maldara, Cartago e Tagaste. No ano de 372, nasceu seu primeiro e único filho, ao qual ele deu o nome de Adeodatus, que significa dado por Deus. No ano posterior, em 373, iniciou Agostinho sua vida docente, lecionando nas cidades de Tagaste e Cartago, posteriormente em Milão, como mestre de línguas, gramática e retórica. Durante esse mesmo período, ele foi adepto ao maniqueísmo,
uma religião fundada pelo persa Mani. Em 386, iniciou Agostinho a escrita de suas obras literárias. Neste mesmo ano, ele demitiu-se do emprego e mudou para a cidade de Cassiaco, onde iniciou os preparativos para seu batismo. Vindo, porém, a batizar-se um ano depois, em 387, no período da Páscoa. No ano de 389, morreu o seu único filho. Anos depois, no ano de 395, Agostinho foi proclamado bispo de Hipona, onde viveu o restante de sua vida. Seus restos mortais foram transportados à cidade de Pávia, na Itália, a 40 quilômetros de Milão. Hoje, encontram-se na igreja de San Pietro, em Ciel d'Oro. Ele morreu no dia 28 de agosto de 430 d.C. Então, gente, agora nós vamos falar um pouco sobre a história de Santo Tomás de Aquino. Ele nasceu em 1225, no castelo de Rocaseca, no Reino da Sicília, Itália Meridional. Ele era o filho mais novo de Teodora e do conde Landolfo de Acerra e pertencia a uma família nobre que prestava serviços ao imperador da Alemanha, Frederico II. Em 1231, ele inicia sua vida religiosa. Seus pais desde sempre o direcionavam para o caminho da igreja, então, entre seus 5 ou 6 anos de idade, ele vai para o mosteiro beneditino, né? E devido a alguns conflitos entre o imperador e o Papa Gregório IX, ele sai do mosteiro e ingressa na Universidade de Nápoles, onde inicia seus estudos sobre artes e filosofia. É nesse contexto de mudança, influenciado pelo seu primeiro mestre, Pedro da Irlanda, que Tomás de Aquino começa a apreciar as obras de Aristóteles. Pouco depois, ele entra na ordem dos dominicanos, mas a adesão não é aceita pelos seus pais, visto que a ordem exercia práticas mendicantes. Então, a família o traz de volta ao castelo de Rocaseca, onde ele passa um ano aprisionado no castelo. Após algum tempo, após esse um ano, vendo que ele não voltaria atrás da sua decisão de ingressar na ordem dos dominicanos, eles decidem soltá-lo e é aí então que ele ingressa na Universidade de Paris, onde inicia a faculdade de teologia. Em 1256, ele obtém sua licença docente e no mesmo ano ministra sua primeira aula na Universidade de Paris. Após algum tempo e já de volta à Itália, ele começa a elaborar sua própria concepção teológica e filosófica, que mais tarde seria aceita pela Igreja e conhecida como tomismo. Santo Tomás de Aquino morre em 1274, durante um acidente a caminho do segundo concílio de Lyon. Quase 50 anos após a sua morte, ele é canonizado pelo Papa João e em 1567 é reconhecido como doutor da Igreja. Vou falar um pouco agora sobre as principais obras de Santo Agostinho. É importante saber que isso é apenas uma síntese de toda a sua tese, já que ele deixou um acervo que soma mais de 100 obras. Inicialmente, podemos falar de Confissões, um livro autobiográfico em que ele vai contar o processo da sua conversão para a Igreja Católica. Em The Civitate Dei, que significa Cidade de Deus, o autor vai falar sobre dois tipos de cidade, a cidade terrena e a cidade de Deus. É uma criação que mais representa o gênero humano. Em O Livre-Arbítrio, ele vai expor a possibilidade de decidir, em que essa possibilidade só pode ser dada por Deus, já que ele é a fonte de todo o bem. E por fim, temos Trindade de Trinitate, em que ele vai expor sua filosofia moral e ao mesmo tempo falar sobre a doutrina ortodoxa cristã. Nas obras de São Tomás de Aquino, nós vamos encontrar um acervo de mais de 100 obras. Inicialmente falaremos de Suma contra os Gentios, em que o autor vai escrever nos seus últimos anos de vida e é um dos maiores retratos da sua tese. Sua personalidade se manifesta e sua experiência e maturidade intelectual nessa obra são de grande importância. Em seguida, temos Tratado da Lei,
em que o autor ele vai tentar explicar por que a lei eterna de Deus exige que seja conferido aos seres humanos uma lei natural autônoma. Em O Ente e a Essência, o autor ele vai propor a existência de duas categorias lógicas distintas. A essência vai dominar as coisas, apresentando o que é cada ser, e o ente é o próprio ser. E para finalizar, vamos falar de Suma Teológica, em que ele vai retratar a existência da natureza do homem, da moralidade e de Deus. É nessa publicação que é possível encontrar as 5 vias que provam a existência de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre a relação de Santo Agostinho e a educação. Bom, Santo Agostinho, nada mais nada menos, auxiliou na fundamentação educacional do cristianismo. Sua proposta formativa era uma busca interior dirigida pelo indivíduo, ou seja, o aluno estudaria para conhecer e compreender o que já existia dentro dele. Agostinho fala que existem 2 tipos de conhecimento: o conhecimento sensível, proveniente dos sentidos e relacionado ao corpo, e o conhecimento inteligível, que são os que vêm da mente através de uma reflexão interior. Aqui vemos um alerta. Agostinho desvalorizava o conhecimento sensível, pois são conhecimentos que vêm através das necessidades do corpo e por isso são instáveis. Já o conhecimento inteligível, ele considera imutáveis e eternos, por ser processos construídos internamente. Mas é importante destacar nesse ponto, que Agostinho não considera o corpo como algo sem valor. Ele só acredita que o corpo não deve ser superior à alma, pois para ele o corpo é um instrumento pelo qual a alma age. Mas afinal, como chegar nesse conhecimento inteligível? Agostinho fala que é através de uma educação adequada, onde Deus, o mestre principal, o agente principal, com sua iluminação divina, possibilitaria que o homem, através de sua inteligência e sua fé, chegasse nesse conhecimento. Mas para que isso acontecesse, é necessário um agente secundário, que seria o professor, que teria a função de mediar, motivar e direcionar esse aluno para que ele construísse essa compreensão desse conhecimento que ele já tinha dentro dele. E o terceiro é o aluno. Ele tinha que ter interesse e motivação para buscar esse conhecimento. O principal recurso utilizado nessa relação professor e aluno para Agostinho eram as palavras. Ele falava que as palavras eram o elo que possibilita que o mestre e o aluno se comunicassem e construíssem conhecimentos juntos. Ele também ressalta a importância do professor adequar sua linguagem para falar com o aluno. Ele deveria ser claro para que as palavras não sejam uma dificuldade nessa relação. Falando em dificuldades, ele também fala das angústias que o mestre terreno encontra, seja por falta de interesse do aluno ou por alguma situação em que se encontra. Ele fala que essas dificuldades devem ser enfrentadas com amor. Amor pelo aluno e amor por Deus. Por fim, ele também ressalta a importância do professor estar sempre em processo de aprendizagem. Ele deve estar sempre estudando e se adaptando aos seus alunos, pois seu papel é de extrema importância para que ele auxilie seus alunos a chegar no seu conhecimento interior, ou seja, o conhecimento verdadeiro. São Tomás de Aquino também foi um grande filósofo medieval e seguiu os ensinamentos de Aristóteles. Ao contrário de Santo Agostinho, ele valorizava a razão e o corpo, o que provocou uma reviravolta no pensamento cristão, pois era uma época voltada ao espiritualismo. Ele ousou também defender que a inteligência não depende da fé, apesar de acreditar sim que a fé seja um instrumento de aproximação com Deus. Ele enfatiza que o conhecimento vem da razão e não necessariamente de uma iluminação imediata divina. Então, aí vem o papel do professor, como mediador para motivar o aluno a chegar nesse conhecimento. E para isto, é necessário também que o professor tenha uma boa formação para que saiba ensinar com qualidade. Tomás de Aquino encontra 2 matérias básicas: o conteúdo, que trata do ensino, e o aluno, que é para quem o conhecimento será destinado. Ele também afirma que o professor ensina-se ao ensinar, pois assimila o conteúdo para depois ensinar
o que aprendeu para seus alunos, e isso inclui o professor como sujeito que também aprende. No seu contexto de vida, também surgiram as universidades que dividiam o ensino em trível e quadrível. O trível era voltado à área das ciências humanas, como gramática, retórica e dialética. O quadrível era voltado às ciências exatas, com aritmética, geometria, astronomia e música. É importante também comentar sobre a importância que ele trazia de levar o conhecimento abstrato para o concreto, pois é vivenciando e tendo contato direto com a realidade que se aprende. Ao analisarmos sobre a vida, as obras e o legado que Agostinho deixou para a educação, percebemos que nos dias de hoje, as alegações que ele faz sobre o conhecimento sensível e o conhecimento reflexível assemelham-se com os estudos piagetianos, que aborda sobre as fases de aprendizagem da criança, na qual ela inicia seu processo de aprendizagem através das experiências sensoriais e depois aprende seus significados, alcançando assim a subjetividade. Observamos também que Agostinho desvalorizava o conhecimento sensorial, por ser uma necessidade do corpo, porque na época em que viveu existia a filosofia epicuriana, que pregava o prazer nas ações e era vista de forma negativa pelos romanos. Agostinho, quando fala que para o homem alcançar o conhecimento inteligível é necessária uma educação adequada que promova uma compreensão do que existe em seu interior, isso nos mostra uma relação com o pensamento de Vygotsky, que para ele, o indivíduo, através de interação com o ambiente e com o social, assimila conhecimentos através de um nível de conhecimento real, junto com a zona de desenvolvimento proximal, forma um nível de conhecimento potencial. Além disso, outra característica que podemos associar do pensamento de Agostinho com Vygotsky é o uso da linguagem, como ferramenta de mediação entre professor e aluno, chamada de relação dialógica por Paulo Freire, que defende uma educação baseada no diálogo. Outra relação interessante é com a teoria da afetividade de Vallon. Agostinho defende que o amor nesse processo de aprendizagem é essencial para superar barreiras, e Vallon também destaca essa importância da afetividade para uma educação significativa. Por fim, Agostinho deixa um pensamento que é bastante presente na educação ao falar sobre utilizar as palavras que façam parte do cotidiano do aluno. Esse pensamento é presente também nas palavras de Paulo Freire, que usou esse método para alfabetizar adultos e nos argumentos sobre a aprendizagem situada. Sobre Tomás de Aquino, encontramos relações e semelhanças da metodologia com Piaget, quando ele enaltece o raciocínio como processo para a conquista do conhecimento, e também quando fala que o processo de aprendizagem parte primeiro do período sensorial para depois chegar ao período reflexível, considerando os dois como importantes. Para Tomás, o ensino acontecia através da ajuda do professor, a partir de provocações, diálogos e ajudas, ou seja, o professor é um mediador entre o conhecimento e o aluno, e isso também é enfatizado por Vygotsky, que discute sobre o papel do professor ser mediador e não transmissor do conhecimento. Observamos que Tomás de Aquino enaltece o processo ativo do aluno sobre a sua aprendizagem, e esse pensamento é semelhante ao de Paulo Freire, que defende uma autonomia do aluno diante de sua aprendizagem. Além disso, esse pensamento tem relação com a abordagem construtivista, em que o aluno constrói o seu conhecimento. Por fim, outra ligação que conseguimos realizar sobre as discussões de Tomás de Aquino é referente ao professor aprender ao ensinar, que faz relação com o pensamento também de Paulo Freire, quando ele diz que quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Obrigada pela atenção. Essa foi nossa apresentação sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, no contexto medieval e sobre seu legado para a educação. Até a próxima!